Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Radar da Matemática. Hoje nós iremos falar sobre fórmulas e cálculos, tá? Que aborda o assunto de funções também. Então, primeiro, vamos saber o que isso significa. O que são as fórmulas na matemática? As fórmulas matemáticas representam uma síntese do desenvolvimento de um raciocínio e são constituídas por números e letras. Então, apresenta números e letras, nós temos aí uma fórmula, tá? Essa definição foi extraída do site www.todamateria.com.br, certo? É aqui da onde eu retirei esta definição. Então, eu tenho aqui, escreva as fórmulas das áreas de. Então, tenho o primeiro exemplo na letra A, eu tenho aqui um triângulo, certo? Onde eu tenho daqui até, da ponta até o final aqui, dessa extremidade, eu tenho a altura, correto? Então, qual é a fórmula para calcular a área do triângulo? Para calcular a área do triângulo, eu tenho que fórmula é a medida da base vezes a altura dividido por 2. A nossa base aqui é 12 centímetros. O que é a base? É aquilo que dá sustentação para alguma coisa ficar de pé. A nossa altura aqui é essa distância daqui até aqui. Então, vou representar a altura por h. Agora, vamos fazer as substituições. Então, a área do triângulo é igual à base, que é 12, vezes o h de altura, que eu não tenho, dividido por 2. A área é igual, aqui agora eu vou fazer a simplificação. Vou dividir 12 por 2, que dá 6. 6 vezes o quê? O h de altura que sobrou. Então, eu tendo uma base, um triângulo de base 12, com uma altura qualquer, se eu tiver o valor, né, seja essa altura 2, 3, 5, o valor que for, eu vou substituir aqui para achar a área. Correto? Então, a nossa resposta termina aqui em área igual a 6 vezes o h. Próximo exemplo. Agora eu tenho aqui o exemplo de um retângulo, onde a medida do lado menor eu chamo de x, e o outro lado é o sétuplo da medida do lado menor, ou seja, o outro lado do retângulo é 7 vezes maior que o lado menor, né? Então, como que eu calculo a área de um retângulo? A área do retângulo é igual a base vezes a altura, tá? Então, se essa distância daqui até aqui mede 7x, daqui até aqui também mede 7x. Então, esta distância aqui seria a nossa base. Então, a área é igual, substituindo os valores, base, 7x. Altura, né, h de altura é essa distância daqui até aqui, x, certo? A área, então, é igual a 7, x vezes x, x elevado ao quadrado. Lembremos da multiplicação de potência da mesma base, né? Quando eu tenho duas bases iguais, né, base A, na multiplicação eu somo os expoentes, 1 mais 1
2. Por isso que o x ali é elevado ao quadrado. Correto? Próximo exemplo. Agora vamos escrever a fórmula do perímetro. Perímetro. E o que seria o perímetro? Perímetro é a somatória das medidas de todos os lados. Tá? Então, perímetro é a soma da medida de todos os lados. Então, tem aqui um retângulo cuja medida de um lado é o dobro da medida do outro lado. Essa medida do outro lado aqui, vamos separar a questão. Medida do outro lado. Eu sei qual é essa medida? Não, vou chamar ela de x. Vou chamar de x, y, a letra que você quiser, ou seja, a incógnita que você quiser, você usa. Eu vou chamar aqui de x. Esse lado é x. Só que eu estou dizendo que a medida de um lado é o dobro do outro. Então, se o outro lado eu chamei de x, e o lado maior, que é o outro lado que sobra, é o dobro desse lado, então é isso aí. 2 vezes esse lado aqui. X. E se perímetro é somatória de todos os lados, então se aqui é x, aqui também é x. X, x, e aqui, se aqui é 2x, aqui também será 2x. Então, perímetro é igual a x mais 2x mais x mais 2x, certo? Então, ó, somamos todos os lados. Tenho 4 lados, 4 medidas. Perímetro é igual a 1x mais 2x, 3x, mais 1x, 4x, mais 2x, 6x. Correto. Próximo exemplo. O próximo exemplo vai ficar aqui para vocês daí pausarem o vídeo e tentarem entender. Tá ok? Espero que eu tenha ajudado e até mais.